Sabe o que é curioso? E se eu dissesse que uma técnica de 4.000 anos atrás pudesse nos ensinar algo super importante sobre a matemática que a gente usa hoje? Pois é, nessa análise, a gente vai fundo para descobrir como os antigos babilônios já estavam desvendando os segredos das equações de segundo grau. Dá uma olhada nisso. Parece só um pedaço de barro, não é? Mas esta tábua de argila lá da Mesopotâmia é nada menos que o primeiro registro de uma equação de segundo grau que a gente conhece. É tipo uma mensagem numa garrafa que viajou 4 milênios no tempo para nos mostrar um método que era, ao mesmo tempo, genial e bem limitado. Então fica a pergunta: sem a fórmula resolutiva, que muita gente conhece como a fórmula de Bhaskara, como é que eles faziam? Eles não tinham a nossa álgebra com x e y. O método deles era retórico, um passo a passo falado. Vamos desvendar essa receita? Em vez de uma fórmula abstrata, os babilônios tinham um guia prático, sabe? Quase uma receita de bolo mesmo, para achar a solução de problemas bem específicos. E o problema era exatamente este aqui, tirado da tábua de argila. Vamos traduzir isso. Se a gente chamar o lado do quadrado de x, a área vai ser x ao quadrado, certo? Então, o problema vira a equação que a gente conhece hoje. X ao quadrado menos x igual a 870. Um baita desafio para a época. O mais legal aqui é a simplicidade genial desse método. O passo a passo é o seguinte, olha só. Pega metade do coeficiente que acompanha o x, no nosso caso metade de 1, que dá meio. Multiplica esse meio por ele mesmo, chegando em 0,25. Agora soma isso ao resultado conhecido, 870, o que dá 870,25. Tire a raiz quadrada disso, que é 29,5, e para fechar, soma de volta aquele meio do início. O resultado, 30. E a prova real funciona. 30 ao quadrado dá 900, e 900 menos 30 é 870. Perfeito. Era brilhante, sim, mas não era universal. A receita babilônica só funcionava para casos muito específicos e geralmente só encontrava raiz positiva. Isso nos leva direto para uma armadilha muito comum na matemática de hoje em dia. Assim como a receita antiga, os macetes de hoje podem parecer mágica, mas eles escondem perigos se a gente não entender direitinho as suas limitações. E este é o ponto crucial. Achar que um atalho resolve tudo é uma das maiores fontes de erro que existem. O macete é uma ferramenta específica, não é uma chave mestra. Usar sem critério é como tentar abrir todas as portas com a mesma chave. Uma hora não vai dar certo. Quer ver um exemplo? Pega essa equação. X ao quadrado menos 11x mais 24 igual a zero. Aqui, o truque da soma e produto cai como uma luva. A gente procura dois números que, multiplicados, dão 24 e somados dão 11. Rapidinho a gente pensa em 3 e 8. Simples, rápido, eficiente. É por isso que os atalhos são tão tentadores. Agora, vamos complicar só um pouquinho. O que acontece quando o coeficiente A não é 1? Ou quando as raízes não são números inteiros fáceis de achar de cabeça? É aqui que o método da soma e produto começa a patinar. Pois é, as raízes dessa equação são 2 e 2/3. É muito, mas muito improvável que alguém consiga adivinhar uma raiz em forma de fração só por tentativa e erro. Isso mostra perfeitamente a limitação do atalho. Ele depende de raízes inteiras, bonitinhas, mas a realidade da matemática costuma ser bem mais complexa. É exatamente por isso que, ao longo dos séculos, a matemática evoluiu para uma ferramenta que não falha, que funciona em todos os casos: a fórmula resolutiva. A famosa fórmula de Bhaskara, ou fórmula resolutiva, é o ponto alto de milênios de estudo. Para ela não importa se as raízes são inteiras, frações, irracionais ou até números complexos. Ela simplesmente funciona. Sempre. Então, vamos comparar. De um lado, temos métodos que são rápidos para problemas específicos, mas são limitados. Do outro, uma fórmula universal, robusta, confiável, que nos dá a segurança de achar a solução certa, não importa o quão complexo seja o problema. Mas aqui vem o pulo do gato, a grande revelação. Encontrar o valor de x raramente é o objetivo final. O verdadeiro poder está no que as raízes nos permitem fazer depois. Vamos entender como isso se constrói. Resolver a equação é só o primeiro passo. O prêmio maior é entender a estrutura do polinômio, e a chave para isso é a fatoração. Fatorar é como desmontar uma máquina para ver como as peças se encaixam e funcionam juntas. E esta é a ferramenta que conecta tudo. Quando a gente encontra as raízes, x1 e x2 com a fórmula universal, a gente consegue reescrever qualquer trinômio do segundo grau como um produto de fatores simples. É uma transformação muito poderosa.
Lembra daquela equação mais difícil, a 3x² menos 8x mais 4 igual a 0? Aquela em que o macete falhou? Com a fórmula universal, a gente descobriu que as raízes são 2 e 2/3. Agora, é só aplicar a fórmula de fatoração. O a vale 3, as raízes são 2 e 2/3. Substituindo, a gente tem 3 que multiplica x menos 2 que multiplica x menos 2/3. Pronto, a expressão foi completamente desvendada. E por que isso é tão importante? Porque a fatoração é a base para simplificar expressões, para resolver limites em cálculo, que é algo que derruba muito estudante no começo da faculdade, e é uma habilidade fundamental para qualquer área de exatas. Dominar isso é construir um alicerce de verdade. E este dado é alarmante. A principal causa de abandono em cursos de engenharia, física e matemática não são as matérias avançadas, mas sim uma base fraca nos fundamentos. A confiança nos atalhos, em vez do domínio dos princípios, cria buracos que se tornam intransponíveis lá na frente. Então, a gente encerra com essa reflexão. A história da equação de segundo grau, desde a receita babilônica até a fórmula universal, nos ensina uma lição muito valiosa. Os atalhos podem até parecer atraentes, mas são os fundamentos sólidos que realmente nos dão o poder de resolver qualquer problema e construir o conhecimento para o futuro. A escolha do caminho, no fim das contas, define o destino.